Todo mundo concorda, né, em que seja gravado, é isso, né? Tá? Pode, sim. Tá. Eu vou pedir a todos que fechem os microfones, e aí a gente vai liberando conforme a orientação, senão muitos ruídos, né, atrapalham a fala das meninas, da Amanda e da Simone. A gente vai fechar por aqui, quando alguém quiser levantar a mão, tá? Isso. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é a primeira live do mês de setembro, mês em que temos muitas ações voltadas para a conscientização da doença de Huntington. No dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doença de Huntington, por isso nós preparamos muitas atividades que tem o objetivo de dar maior visibilidade à doença, às necessidades das pessoas com DH e dos seus familiares. Então, hoje nós vamos dar início à primeira live do mês, com a Amanda Oliveira e a Simone Corrazzo, que aceitaram gentilmente o meu convite. Vou fazer as apresentações e depois passo a palavra para elas. Amanda Oliveira, ela é formada em psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e com formação em terapia comportamental dialética pelo Instituto Vila Elo. Atua como psicóloga clínica e acompanhante terapêutica de adultos e idosos com demandas psiquiátricas e neurológicas. A Simone Corrazzo, ela pediu que fizéssemos, né, a apresentação assim, eu sugeri que elas me dissessem como gostariam de ser apresentadas, né? Então, a Amanda mandou a experiência dela, e a Simone também. Simone nos diz que é mãe de 2 pessoas incríveis, e eu sou testemunha, educadora e psicóloga, formada em psicologia pela Universidade de São Francisco. Ela tem formação em psicodrama e sociodrama pela Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama, atua como psicóloga clínica individual e em grupo de adultos e adolescentes, é palestrante em empresas e escolas. Ela também faz palestras sobre desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Ambas têm um contato e uma experiência com DH. A Amanda Oliveira atendeu recentemente na clínica RNA, onde ela atuou e trabalhou, né? Fez o atendimento e acompanhamento da minha irmã, que tinha Huntington, e Simone Corrazzo fez atendimento da minha mãe, bem mais atrás, né? No tempo, né, eu diria. Então, eu quero imensamente agradecer a gentileza delas, a disposição desde o início de querer participar, e dizer que é um grande prazer para nós recebê-las aqui para um assunto tão importante, tão carente, né? Um assunto que os familiares carecem, né, de orientação, de apoio, de direcionamento e de orientação na parte psicológica. Então, nós pensamos nessa live ressignificando a doença de Huntington, no sentido de como lidar com as questões que envolvem os impactos desse diagnóstico, tanto para o paciente quanto para os familiares. Essa noite nós vamos começar com a fala das 2 psicólogas, elas vão abrir, né, os trabalhos e vão fazer uma exposição, cada uma de 10 minutos, mais ou menos, e eu vou fazer 1 ou 2 questões iniciais, e em seguida as pessoas podem ir colocando no chat, a dona Vita, o seu Marcos, vão transmitindo as perguntas para as palestrantes, certo? Então, boa noite a todos, e que a gente possa
ter uma noite de bons esclarecimentos, né? Sejam bem-vindas, meninas. De novo, muito obrigada. Quem prefere começar? Amanda? Simone? Qual das duas começa? Amanda? Pode ser. Então, Tá bom. primeiro queria agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante, né, que eu acho que carece bastante também, né, de maior visibilidade, né, dada a importância que ele tem. E eu vou falar um pouquinho mais focado, assim, no cuidador, né, nesse momento, do quanto que o adoecimento, ele acomete ali não só aquela pessoa que é portadora, né, do Huntington, mas também os seus familiares, né, e o quanto que também o próprio profissional, os profissionais da saúde, às vezes tendem a negligenciar um pouco mais, né, a família, focando mais a atenção ali na própria pessoa que está com Huntington ali, né. Então, muitas vezes o cuidador, né, a pessoa que está ali próxima, né, tem uma pessoa da família que acaba sendo designada ali como cuidadora, né, ela acaba se vendo um pouco nesse papel, às vezes por escolha própria, né, por estar ali próximo e tudo mais, mas acaba tendo que exercer aí esse papel. E é um papel que exige bastante, né? Então, exige muito daquela pessoa, né? Em termos de que, às vezes, ela vai ter que muito atender a necessidade do outro em detrimento das suas próprias, né? Isso acaba acontecendo bastante. E acaba tendo até uma ambiguidade nesse cuidar, né? Que muitas vezes esse cuidar, ele é visto como um ato ali de algo de um valor pessoal, né, que muitas pessoas têm, de estar cuidando ali da família, de não abandonar o familiar e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele vem com uma carga muito grande que envolve bastante sacrifícios ali para aquela pessoa, né, que se vê envolta, tendo ali que abdicar de uma série de coisas, porque a doença, né, ela bagunça um pouco os planos, ela bagunça a rotina, às vezes ela bagunça a vida financeira daquela família, tem uma questão de que aquele familiar que está adoecido, muitas vezes ele desempenhava papéis ali naquela família, então ele podia ser o provedor, ele podia ser a pessoa que cuidava ali dos afazeres domésticos, né, e essa família precisa se reorganizar nesses papéis, e o cuidador também desempenhava um papel ali naquela família que ele vai precisar reorganizar de acordo com toda a demanda que vem ali diante aquele adoecimento, diante daquele diagnóstico, que tem um impacto muito significativo, né, e aí na doença de Huntington, principalmente, talvez, porque tem uma questão genética muito importante, que muitas vezes a pessoa, ela também está vendo ali um possível futuro que ela pode ter naquela dinâmica ali, né, e até, às vezes, pensando se vai ter alguém que possa cuidar dela naquele momento, né. E isso envolve muitas perdas, né, muitas renúncias que a pessoa vai precisar fazer por todas as consultas, né, então tem toda uma equipe multidisciplinar ali que você precisa estar levando as consultas, você precisa estar dedicando muito do teu tempo para estar disponível ali para aquela pessoa, e isso envolve uma série de lutos, né, luto pela vida que a pessoa tinha, tanto a pessoa, né, que tem Huntington ali no início da doença, ela vai vivenciar muito desse luto pela vida que ela tinha, pelas perspectivas que acabam sendo deixadas ali para trás, tanto pelas perdas que o cuidador também vai vivenciando naquele momento, que é, às vezes, um tempo menor de lazer, uma rotina muito diferente da que ele tinha, às vezes muitas pessoas vão acabar deixando o trabalho para poder estar ali, né, naquele cuidado, porque o grau de dependência, conforme a doença vai avançando, ele fica bastante significativo. Então, tem várias renúncias que são feitas e que a pessoa acaba vencendo uma série de sentimentos ali, muito contraditórios e diferentes, né, no sentido de que, muitas vezes ela vai ter sentimentos negativos em relação àquele familiar, né, e a gente precisa normalizar isso, porque isso vai surgir em diversos momentos, né, ela vai ter culpa, porque às vezes ela acha que ela poderia estar fazendo muito mais do que ela está fazendo, ou porque vai ter aquele momento em que a irritabilidade da pessoa ali com o Huntington, que é uma coisa que está muito presente, né, a irritabilidade, a ansiedade, às vezes a depressão, vai estar mais gritante, vai ter situações que vão ser de diferentes manejos e que vai escapar determinadas coisas ali que depois a pessoa acaba se sentindo culpada por aquilo. Então, é uma carga muito grande de sentimentos que vão aflorando ali quando surge, né, esse diagnóstico e no decorrer dele também. Né? E aí a importância da gente estabelecer algumas estratégias de enfrentamento que são saudáveis para esse momento,
né? Porque muitas pessoas, às vezes, vão recorrer a estratégias que não são tão saudáveis, né? E a gente pensar em estratégias de autocuidado mesmo, né? Então, diante dessa circunstância, o que eu posso fazer para poder lidar com essa situação de uma maneira melhor? E até, às vezes, para trabalhar uma questão que é um pouco da aceitação, né? Que é um pouco na abordagem que eu trabalho, a gente fala muito da aceitação radical, né? Porque a vida, ela vai trazendo uma série de dores que a gente vai precisar vivenciar, né? E o adoecimento é uma delas, que muitas vezes a gente não controla, a gente não tem todo o controle sobre isso, né? E muitas vezes muito do nosso sofrimento vem de de ficar lutando contra aquilo que a gente não pode controlar e contra aquilo que a gente não pode mudar, né? Então, eu gosto de dar um exemplo, que é a dor suja e a dor limpa, né? Então, imagina que a gente tá lá na rua e se estatelou lá no chão, né? Caiu, ralou o joelho. Aquilo proporciona uma dor natural, né? Porque eu caí, ralei meu joelho, me machuquei e tudo mais. Mas, se eu começar a ficar, nossa, isso não deveria ter acontecido, isso não deveria ser desse jeito, as coisas sempre dão errado para mim, agora como que vai ser meu dia, como que vai ser amanhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal e tal coisa, a gente está adicionando uma dor que é uma dor suja, aquela dor natural, né? Então, tem uma dor que faz parte da vida, né? Que muitas vezes a doença se apresenta para a gente, mas tem uma dor que às vezes a gente adiciona por todos esses pensamentinhos que a gente vai trazendo em cima daquilo que está acontecendo com a gente, né? E aí, a gente trabalhar muito dessa aceitação, vem muito de encontro a gente não resistir àquilo que está acontecendo, mas também não é a gente simplesmente se resignar e é isso mesmo, né? Mas é da gente entender que, de repente, a gente não tem esse controle sobre aquilo que está acontecendo e que a gente vai precisar viver um dia de cada vez, com aquilo e com as coisas que vão se apresentando ali, momento a momento, né? Acolher todos esses sentimentos que vão surgindo, né? Eu sempre gosto de falar também para os meus pacientes que às vezes a tristeza bate lá na porta, né? E a gente não abre para ela entrar para escutar o que ela quer dizer para a gente, né? E aí ela vai começar a bater muito mais forte para poder ser escutada, né? Então, também nesses momentos, enquanto a gente está ali cuidando e lidando com impotência, com frustração, uma série de coisas ali que estão acontecendo que às vezes são fora do nosso controle, e a gente poder acolher esses sentimentos antes da gente pensar, inclusive, em como que a gente vai regular essas emoções todas que estão acometendo ali a gente. Porque é um fato que cuidar não é fácil, né? Então, envolve uma série de coisas muito importantes ali, a gente ter toda essa dedicação a uma outra pessoa que está, muitas vezes, muito dependente ali da gente. Pode envolver inclusive um burnout, né, da gente se sentir muito sobrecarregado com aquelas demandas. Então, é importante a gente aprender a como acolher e a como lidar com esses sentimentos, primeiro escutando eles e depois decidindo ali o que a gente pode fazer a partir disso, né, estabelecendo estratégias aí de autocuidado e tudo mais. Acho que é mais ou menos isso, a princípio, né? Tá ótimo. Amanda, então, fez uma primeira exposição. A Simone, ela vai fazer a primeira exposição dos apontamentos dela, e depois a gente segue com algumas perguntas e vamos interagindo mais. Você quer começar, Simone? Vamos lá, então. Eu, como sou uma pessoa musical, recebi uma música de presente essa semana passada, e aí eu vou com a Amanda, ela fez o fechamento dela, e eu já estava aqui com a música bem aqui na minha frente, que diz o seguinte, a música chama Somos Instantes, é do Gabriel Elias, e as primeiras frases são, não sei o que será de nós amanhã, somos instantes feitos de agora. Conservo sentimentos bons aqui dentro, e o que não for, eu deixo lá fora. Seja o que Deus quiser, eu vou seguir com fé. A minha paz nenhum dinheiro vai comprar, e nessa vida, uma coisa eu aprendi, não leve tudo tão a sério. Cadê? Gente, perdi. Não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui. Mas aí, assim, né, Amanda começou falando dos cuidadores e familiares, e vou partir, então, para o paciente, né, o quanto também, no momento que ele está percebendo que ele está funcionando de uma maneira diferente,
do que ele funcionou um dia. Como é difícil também, né? Como é uma dor, né? Como é uma dor, ainda mais para as pessoas que são muito ativas. Primeiro que a gente cria sempre uma expectativa do futuro nosso. Né? Eu acho que tem uma questão de que, às vezes, a gente acha... Eu não sei de onde que a gente aprendeu isso, que a gente sabe qual vai ser o nosso futuro. Eu estou ouvindo muito isso das pessoas, desde os adolescentes, adultos. E aí é uma frustração do que está saindo fora do planejado. E aí essa música veio assim, como um presente mesmo, né? E veio de uma pessoa que falou assim, eu vou ter que mudar meu pensamento, o meu jeito de ver as coisas, mas ela está aceitando, que é uma coisa difícil, eu acho, né? Quando a gente recebe qualquer tipo de diagnóstico que não está dentro do esperado por nós, meros mortais, né? E aí tem aquele impacto. E claro que eu, às vezes, né, quando eu atendi a mãe da Sandra, ela já tinha recebido, já estava no estágio assim, um pouquinho mais debilitadinha, conseguia fazer os movimentos ainda, né, verbalizava pouquinho, mas conseguia responder. Então a gente foi trabalhando com a música, com o lúdico, né? Ela, né, teve o resgate, às vezes, de algumas coisas que ela se recordava, da origem. Então, até para ela... E o quanto era difícil também, né? Esse processo do viver o aqui e agora, né? De trazer também uma qualidade, né? Uma qualidade de vida ao longo do processo, porque o familiar sofre de ver quem ama sofrendo. E vice-versa, assim, enquanto tem uma clareza, né? Enquanto tem uma clareza, também sofre, né? De estar dando trabalho, de que eu não queria isso, não queria que meus filhos passassem por isso. E aí o acolhimento, né, que a Amanda traz, essa aceitação, esse acolhimento, se permitir sentir raiva desse diagnóstico, raiva de Deus, né? Raiva de Deus, de conseguir sentir mesmo, né? Porque a gente aprende que sentimentos como raiva, tristeza, são para as pessoas fracassadas. Aprendi, eu acho que hoje isso está melhorando. Está melhorando, porque a gente está nomeando e está dizendo que isso faz parte do sentimento humano, né? Da emoção humana. Então, acho que... Mas é um exercício permitir que a pessoa sinta a raiva e ver ela ficar raivosa, né? E conter para que ela não se machuque, mas de uma maneira carinhosa, né? É um desafio para quem cuida e é uma permissão para quem sente. E aí, eu acho que a arte, pelo menos para mim, ela me ajuda, enquanto profissional, né? Que também eu acho que eu vou fazer um paralelo do sentimento profissional com o sentimento, com a relação com o cliente e o familiar, né? Enquanto profissional, que também é esse se despir também de algumas técnicas que a gente aprende na faculdade, né? Do quanto se permitir também flexibilizar e enxergar o outro enquanto potência saudável, enquanto assim, tem ali um caminho que eu posso ativar, que eu posso proporcionar, mas eu preciso me despir, às vezes, de muitas técnicas, né? Algumas, não muitas, né? Para que eu acesse também esse paciente, para que ele tenha uma adesão,
né, da proposta, para que ele também consiga trazer o lado lúdico, que consiga fazer o bem, né, para que ele consiga se sentir atendido, acolhido. Então, eu acho que tem muito ainda o que aprender, mas do que eu vejo enquanto profissional, do quanto às vezes a gente está carregado também de termos, de jeitos, e aí a vida na relação com o paciente e o aqui e agora vai mostrando que a gente, enquanto profissional, precisamos também ser maleáveis, aceitar e olhar para aquela pessoa que está ali na nossa frente e atender a sua necessidade, assim, tentar, né, olhar e também se entregar da mesma maneira que ela vai tentar se entregar ali para a relação terapeuta e paciente, né? Então, para mim, eu acho que a arte me ajudou e continua me ajudando, por isso que eu comecei com a música, e o quanto é difícil a gente lidar com o aqui e agora, quando às vezes passa pela cabeça que não tem mais o que fazer. Enquanto técnica aprendida, né? Às vezes a gente fica com a rigidez do paciente. Então, é importante a gente também sempre se perceber, fazer a supervisão, conversar com o familiar, porque às vezes aconteceu alguma coisa dentro de casa, alguma situação. Eu lembro que a Sandra trazia, ou a Deni trazia alguma coisa hoje, se ela não tá, parece que ela não tá muito bem, não, né? Não sei, tá meio sisudinha, né? Porque às vezes coloquei um limite ali, falei um não ali, né? Então, essa relação também com os cuidadores é importante para a gente estar ali pronta para acolher também o que vier, para a gente colocar um limite da maneira né? E a gente se descobrir flexível, artista, né? Criativos, porque a gente vai ativar o lado criativo do outro. Né, nessa relação, a gente vai tentando, né, com profissionalismo, mas que é de uma relação humana. Acho que tem isso, né? Não de poder, mas de uma relação de uma humana que está aprendendo para uma humana que também deseja fazer essa troca, né? E aí eu acho que as coisas vão caminhando, todo mundo ganhando, assim, uma relação bonita, né, de ganha-ganha, desafiadora, mas bonita, amorosa. Acho que é isso, Sam. Vou terminar sem música. Obrigada, Simone, obrigada, Amanda. Acho que vocês resumiram bem o sentimento aqui de muita gente que está assistindo hoje, e pelo menos de boas coisas que eu vivenciei, né, no cuidado da minha irmã e da minha mãe. E tenho certeza que outras pessoas aqui assistindo compartilham dessas mesmas angústias, desses mesmos medos e das dificuldades de enfrentar esse dia a dia de cuidados, né, que os pacientes têm e que as pessoas que estão sendo cuidadas carecem de toda a atenção e que vão se modificando, tendo dificuldades a cada dia diferentes, às vezes mais em maior quantidade, né, mais complexas, as dificuldades vão se modificando o tempo todo, e acho que o primeiro ponto que eu acho que vocês podem conversar ou responder um pouquinho é exatamente nisso, né? Com Huntington, a gente lida com uma situação de que não temos muito um padrão, né, de comportamento para os pacientes, nem um padrão do início da doença, nem de como começa, porque depende, né, do grau aí de acometimento, né, no cromossoma lá, do número de repetições que se tem. Então pode começar antes, pode começar depois, pode ter
um rol de sintomas, ou ter outro, ter aspectos que são mais agravados, ou no outro paciente tem outros aspectos, né? Uns mais motores, outros mais psiquiátricos, e assim vai. Então, há uma variação muito grande, e acho que é um grande desafio para os familiares perceber isso em casa, né? Não só os familiares perceberem o contato com os outros membros da família, mas também o próprio paciente se perceber. Então, por essa diversidade toda, é difícil, né? As pessoas se olharem e olharem para o próprio grupo familiar e dizer assim, poxa, será que eu tenho? Poxa, será que um irmão meu tem? Será que ele aceitaria um cuidado? Será que ele aceitaria um tratamento? Porque o primeiro ponto que vem é negar, né? Então, olha, fulano é irritado porque ele é o perfil, é o comportamento dele, ou ele é mais agressivo porque ele é assim mesmo. Ou, olha, ele não está com depressão, ele só está um pouquinho desanimado. Então, a gente sempre vai arrumando desculpas para não observar ou fugir, né, de uma coisa que está em família, né? Não aceitar aquilo com fatalidade, né, com ai, que difícil, impossível, não tem jeito, vou cair nisso, ou tudo leva para isso, ficar nesse fatalismo, né? Mas também ter esse equilíbrio, né, entre as duas coisas, nem se entregar ao fatalismo, mas também ficar atento e ter para essas situações do dia a dia. Como que vocês nos orientam, assim, nesse primeiro cuidado, se perceber? Como é que a gente pode se perceber, o familiar pode se perceber, né, e perceber o outro? Porque é uma doença familiar. Vocês podem falar, vocês duas. Pode ir, Amanda. Pode ir primeiro. Eu acho que é muito difícil, né, lidar com o diagnóstico. Então, até essa coisa de, às vezes, ir fingindo, entre aspas, ali que não está vendo, vem muito de uma negação ali do que a pessoa está observando, né? E porque é um diagnóstico que é difícil de se receber, de se lidar, né? Então, ter que encarar essa possibilidade, parece que quando vai aparecendo as coisas vão ficando mais concreto, né? E se eu admito, aquilo se torna mais concreto de fato, né? Então, tem uma coisa que eu acho que também aí processando ali aos poucos, né? Chega uma hora que a pessoa vai absorver um pouco daquela situação, né? A gente vivendo um pouco desse um dia de cada vez e observando ali o que está acontecendo, observando se aquilo está diferente do que era antes, né? Porque eu acho que é muito importante olhar para o padrão. Então, uma coisa eu sou uma pessoa mais irritadiça e tudo mais, mas agora está diferente, está um pouco a mais do que era, né? Então, ir se atentando a esses fatos, mas principalmente olhar para essa coisa de que, assim, é difícil encarar isso mesmo, né? E aí cada um vai viver o teu processo ali para aceitar, para lidar com esse diagnóstico. Eu acho que não adianta a gente ficar, assim, batendo muito de frente, né? Porque isso, de certa forma, acaba produzindo ali mais conflitos e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, não deixar totalmente passar despercebido, porque é importante que se receba cuidados ali. Então, tem uma coisa de a gente ir observando ali aos pouquinhos e absorvendo aquela situação aos poucos, né? Chega uma hora que, às vezes, fica mais nítido, né? Não sei se a Simone concorda e tudo mais, mas eu acho que é um pouco desse processo de ir aceitando aos poucos o que está acontecendo, né? E é uma pergunta bem difícil, né? Sim. Porque, assim, como que eu me perceber e eu perceber o outro? Esse é um exercício diário, humano, de saúde mental, né? Sem um diagnóstico de Huntington. E aí, assim, para eu me perceber um pouco, o que eu costumo fazer, pelo menos comigo, como que eu tô acordada? Como que eu acordei hoje? Como que eu tô? Eu tô irritada? Descansei, não descansei? Né? Porque se a gente pensar no dia a dia, a gente tem uma rotina, as pessoas têm uma rotina, acorda,
escova os dentes correndo, às vezes acorda atrasado, acorda, escova os dentes, não sei o que, toma café, vai naquele movimento diário. Tem uma rotina ali, tem uma programação. Tô sentindo um negócio, esqueci tal coisa, minha perna tá bamba, opa, mas tô indo. Agora, parar, então assim, eu vou parar para observar que hoje não... É um exercício, eu acho que diário. O que eu acho interessante fazer como exercício de autoconhecimento, não sei se o que você acha, Amanda, mas eu adoro um diário. Sim, eu ia falar disso, de fazer um Adoro um diário, e um diário assim, no sentido de eu aprender a nomear os meus sentimentos, porque a gente, né, pode acordar bem, no meio do dia pode ficar irritada, depois pode chorar, sabe? Mas assim, tiveram fatos, tiveram situações, e fazer um recorte. Poxa, a Amanda disse que ia me ligar hoje e nem me ligou. Será que ela tá brava comigo? Mas isso é um pensamento meu, ela não fez nada, mas eu posso, né? Então, um caminho para eu ir me percebendo e ir conversando comigo, eu acho que é um diário, pequenas frases, né? Não que seja extenso, mas de uma conversa muito honesta com a gente, porque olhar para o cenário real de um possível diagnóstico é muito dolorido, né? É muito dolorido. A gente fala, tá bom, é isso, vamos encarar. Nossa, gente, né? Então, será que é isso mesmo? Não, eu acho que eu estou muito cansada. Eu estou confundindo as coisas. Então, né, entra no que a Amanda falou. Mas acho que um exercício pode ser este diário. E não precisa ficar relendo ele, né, constantemente. Mas, assim, o exercício é como que eu estou me sentindo hoje? Como eu estou me sentindo ao deitar? Sabe, de manhã e à noite? Tá diferente? O que aconteceu ao longo do dia? Sim. Se lembrar, e não que seja uma coisa rígida, né? Então, deixa ali meu diário, meu caderninho bonitinho, um caderno bonito, né? Isso é bonito, né, gente? Um caderno bonito que é a gente com a gente, mas assim, nada rígido, mas acho que é um início. Sim. Pode facilitar, né? E eu acho que tem uma coisa também, né, de prestar atenção, assim, que até a Simone estava falando, no que causa as emoções. Então, quando a gente pensa, assim, na irritabilidade, por exemplo, às vezes, se a gente não comeu, a gente não almoçou, a gente fica mais irritado. Se a gente não dormiu bem, a gente fica mais irritado. Então, esses são alguns marcadores que vão sinalizando se tem algo fora da curva, se aquela irritabilidade, ela está vindo por pequenas coisas, por coisas que não causariam irritabilidade antes, né? E aí esse automonitoramento é importante. E aí a Simone falou do diário, mas para quem é mais tecnológico também, tem os aplicativos, né? Então tem um aplicativo que eu uso bastante com os meus pacientes, que é o Dailyo, porque ele já tem ali as emoções, e a pessoa vai marcando, ela vai escrevendo o que aconteceu. Tem um outro que é o Cogni, que a pessoa vai colocando ali um pouco dos pensamentos dela, o que ela sentiu. Então, são ferramentas de automonitoramento mesmo para você ir se observando, e quando a gente se observa, a gente se conhece mais, né? Porque a gente vai percebendo, determinada situação me deixa com raiva, determinada situação me deixa triste, e aí vai separando um pouquinho o que pode ser de um diagnóstico e o que pode ser ali da vida mesmo. E como eu lido, né, com as adversidades, né? Sim. Eu acho legal os aplicativos, eu acho que poderia ser os dois. Porque a escrita é um desenhar, né? Sim. É um desenhar, você fica ali, você trabalha o movimento, o motor, e aí também você pode observar algo que esteja ficando diferente ali, se você está com firmeza, se você perdeu a força, e aí começar a falar com uma outra pessoa, gente, estou sentindo alguma coisa, né? Aqui e aqui, né? Mas eu acho que tem não sei, tem
o sair, eu acho que dá para fazer uma boa combinação Sim, de uma sim. coisa rápida para não perder e um movimento artístico. Uhum. E eu acho que mesmo com tudo isso, ainda tem a questão da dificuldade do diagnóstico, né? Então é importante se conhecer também para se perceber. Será que eu tô... Porque quando a gente se conhece, a gente também vai... Ah, eu tô lá negligenciando alguma coisa que apareceu, mas eu vou saber que eu tô negligenciando. Eu vou olhar e vou falar assim, ah, mas eu tô aqui me enganando, né? Porque a gente se conhece, né? Eu não falo com ninguém porque eu tô com medo Uhum, que seja algo, né? uhum. Simone, Amanda, eu vou ler uma pergunta do Seite para vocês. Em função da progressão da doença e com o aparecimento dos sinais e sintomas, o relacionamento familiar é frequentemente afetado. Assim, cabe ou como os profissionais da saúde podem ajudar a introduzir diretrizes à família para a elaboração de estratégias, fomentando uma melhor compreensão desta patologia. Alterações psíquicas, a saber, então, depressão, irritabilidade, sintomas obsessivos, agressividade, mudança no comportamento e no humor. Então, tem alguma forma de, né, algumas estratégias que vocês podem orientar a família nesse sentido, conforme ela vai avançando os sintomas, para que não tenha o relacionamento tão impactado, né? Eu acho que tem uma questão, posso começar, Amanda? A gente vai bater bate-bola aqui. Acho que tem uma questão que é de eu ver um familiar que eu conheci sem um diagnóstico e sem as limitações que foram, né, sendo acometidos, e de eu olhar para aquela realidade e não aceitar, eu enquanto familiar. Por que está agindo desse jeito? E aí eu perco a paciência por não aceitar, eu nego aquilo e eu fico com raiva porque eu me sinto de mãos atadas. Então, acho que tem, num primeiro momento, como eu lido, eu, familiar, lido com o que está acontecendo com alguém que eu amo e que eu não tenho o que fazer com este diagnóstico. Aí a outra questão é conhecer a doença, né? A gente precisa estudar mesmo, conhecer a doença, conhecer as possibilidades e também que o paciente, o familiar, ele tem limites. Às vezes ele não consegue cuidar. Quais as possibilidades também, naquele momento que eu já estou cansado, que não estou num bom dia, sei lá, meu trabalho, briguei, estou chateada, estou triste com o que está acontecendo, não consigo cuidar, não consigo dar conta, né? E para não entrar nesse lugar do culpado, olha, meu familiar está precisando de mim e eu não tenho o mínimo de paciência, eu que tinha que ter, sabe, de se colocar, de se martirizar. Então, de perceber também qual é o meu limite para eu conseguir pedir ajuda e revezar com uma outra pessoa. Né? Eu acho que... entra também no se conhecer, né? Porque é para a gente não se colocar na obrigação de mesmo não conseguindo. Estou falando, assim, em quem pode pedir ajuda para outras pessoas. Agora, pensei, né? Quem não pode pedir ajuda? Precisa também se conhecer para saber, não estou bom, não estou bem hoje. E aí não estou bem hoje e a pessoa está me tirando do sério. Parece que adivinha, né? Parece que adivinha. Quando eu não estou bem, a pessoa... Parece filho também. Nossa, né? Quando não está bom, parece... E aí, assim, tá, o que eu faço? Mas eu sou saudável. Eu sei, então eu sei que eu não estou bem, só tem a mim para cuidar, para conter. Então, neste momento, o que eu posso fazer para colocar
uma margem para conter se precisar, e depois eu me desabo lá na cama. Depois que tiver tudo em ordem, não sei, Amanda, se é por aí também. O que você acha? Acho que é por aí, sim, né? E eu acho que tem um outro elemento também, né? Que, assim, às vezes a gente já não tinha um bom relacionamento com aquele familiar, porque eu acho que é importante falar disso também, porque acontece. Ótimo. Às vezes a gente vai cuidar de alguém que a gente já não tinha um bom relacionamento, né? E é importante entender, assim, as limitações mesmo, né? Então, a gente vai precisar de algumas estratégias nesse sentido, né? Como que eu contenho e tudo mais, e a gente precisa acionar ali as pessoas que estão presentes naquele cuidado para nos ensinar como é que a gente faz aquilo, né? Os profissionais mesmo, mas entender que existem limitações e que às vezes a gente faz o melhor que a gente pode, né? A gente não vai dar conta de tudo. E às vezes isso às vezes vai perder a paciência mesmo, né? Então acho que isso também é importante, a gente não vai poder perder sempre tá ali não cuidando daquela pessoa, mas às vezes isso vai acontecer, porque a gente é ser humano, a gente vai precisar lidar com essas emoções e não se culpar tanto por isso, né? Porque vai acontecer esses momentos também. Né? Eu acho que é isso, entender bastante assim qual que é a minha limitação e é onde está um pouco da minha impotência, porque tem coisas que a gente não vai conseguir fazer mesmo. O seu Marcos levantou a mão. Pode falar, seu Marcos, fazer a sua pergunta? Boa noite a todos. Eu sou Marcos Ferreira, sou vice-presidente da Casa Brasileira União Huntington. A dona Vita é a presidente. Eu tenho aqui um comentário a fazer, mas gostaria de saber se a dona Vita primeiro gostaria de falar, e depois eu continuo. Não, seu Marcos, pode ficar à vontade, depois eu falo, tá? Obrigada. Tá bom. Então, com relação aí às bonitas palavras que a Simone e a Amanda falaram aí, né? Sempre palavras de conforto, né? Eu gostaria até de colocar um relato que aconteceu ontem aqui na minha família, né? Na família da minha esposa, na verdade. Desde que nós casamos, já há 40 anos, a família da minha esposa simplesmente, cada um foi para um lado e sumiram, desapareceu, ninguém mais teve notícia dessa família. E um tempo atrás, minha esposa começou a procurar, ver se reencontrava, demorou uns 2, 3 anos procurando os familiares, até que achou uma prima. E a prima foi aquela alegria de encontrar, mas aí teve a notícia, né, que todos os tios, que eram vários, uma família numerosa, todos os tios já haviam falecido, alguns primos também já faleceram, e a doença já está atingindo já a 4ª geração, né? Quer dizer, assim, parece que é uma negação, um familiar não querer saber do outro, não sei, parece para não saber da doença, não querer entrar em assunto dessa doença, né? E sem contar mesmo a pessoa que está com sintomas, não encarar que ela está com sintoma da doença e não querer ajuda, né? Só vai ter ajuda mesmo quando chegar num ponto que ela não consegue mais manter as atividades dela. Aí ela é obrigada a aceitar a ajuda de terceiros, né? Seja de um familiar, seja de outras pessoas. Então, eu queria só fazer esse comentário, né, do quanto é cruel essa doença. Ela consegue separar famílias inteiras de 2, 3, 4 gerações e vai indo, né? Então é isso. Muito obrigado. Deixa eu também fazer algumas introduções, né, aqui. A Simone e a Amanda, muito obrigada, né, pela clareza das falas, né, e também para trazer um conforto para a gente e, assim, reflexões em cima de reflexões, né, certo? A gente está fazendo cada dia mais a reflexão em cima da doença de Huntington, né. Eu assim, até vejo, né, como antigamente
quando se falava em câncer, né, também era um horror, não é isso, né? Então, as pessoas tinham medo de câncer, né? Nossa, câncer come toda a nossa carne, né? Então, é aquele medo de pegar um câncer, né? Depois a gente veio a AIDS, né? Meu Deus do céu, a pessoa tem AIDS, né? Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E morreu muita gente mesmo, né? Tá? E aí foi trabalhando com as políticas públicas, né? Foi divulgando, foi falando, né? Foi vencendo os medos, né? Eu acho assim que o movimento da AIDS, ele traz uma força para a gente, né? Porque ele impulsionou a lutar por várias questões, né? Por medicamento, por uma política pública, até pelo esse aconchego e por juntar pessoas, né? O movimento da AIDS deu isso, vamos juntar, né? Ele ficou extremamente forte, ainda mais quando pega pessoas que vinculada a um gestor maior, um político maior, então eles se agarraram, né, nessa parte, né, e conseguiram muita coisa, né, eles conseguiram ter visibilidade, ter respeito, conseguiram medicamento, né, tá. Então, trazendo para Huntington, né, Huntington ainda é uma escuridão, né, a gente ainda vê ainda que ele está no escuro, né, uma coisa assim muito triste, porque é isso mesmo que o Marcos falou, que vocês trouxeram, que a Sandra trouxe também, né, as famílias têm uma grande dificuldade de trabalhar com essa doença, né, então, a minha também tem, né, várias pessoas têm dificuldade de encarar, e uma questão, assim, forte, que é a questão da genética, né, tá? Então, desconsidera a genética, é muito interessante, porque está desconsiderando, gente, se tem, o pai ou a mãe tem, tá? Corre muito o risco, né, do filho nascer com essa doença, né? Então, essa questão da genética, nós temos que falar bastante, né, que tá realmente em risco, né? Seja pessoas idosas, seja pessoa jovem, né? Eu mesmo assim, eu não fiz o teste, mas quando você traz a questão da escrita, né? É muito interessante. Eu tenho uma letra horrível, né? Nossa Senhora, tá aqueles garranchos para lá, garrancho para cá. Eu falei, às vezes eu penso, né? Será que eu também não tenho, não estou carregando esse gene, né? Mesmo que ele seja pouco, que a repetição dele seja um pouco, mas quem sabe eu tenho essa carga, né? E aí, talvez, mesmo nessa idade avançada, seria tão importante fazer para ajudar, para estimular que as pessoas façam também, né? E aí eu trago também uma questão do limite. Como é difícil você trabalhar com pessoas com Huntington, né? Você ter no seu seio da sua família a questão do limite. Olha, assim, eu passei por várias situações, não tem, as pessoas não conseguem. Então, a gente tem que se entender que nós temos que acompanhar mais o ritmo dessa pessoa, né, tá? Ela não tem, assim, a paciência de esperar, minhas irmãs não tinham paciência de esperar de jeito nenhum, né, elas queriam porque queriam, né, e a dificuldade da questão do cuidador, né, às vezes as pessoas, elas não têm mesmo com quem se apoiar, não tem um parente, então elas elas estão com uma dificuldade enorme, né? Enorme de ter alguém do lado para socorrer no final de semana, para socorrer em outros momentos, para falar, olha, você tem um lazer. Até eu acho assim, muito importante a gente criar um dia de lazer para o cuidador, né? Tá? Você estimular que ele saia, que vai lá passear, pagar até um sorvete para ele, uma pizza, né? Isso, né? Para sair fora mesmo do contexto, né? Isso é uma coisa que a gente dia de massagem, né? Isso, né? Então, aqui eu trago a questão do limite, a questão do teste genético, eu vejo ainda que precisa a gente para trabalhar bastante, né? Eu não vejo, assim, ainda uma forma de colocar o teste genético no pezinho, no teste do pezinho, porque como você não tem um tratamento adequado, como você não tem como você segurar essa doença, então, né, acho que ainda não é um momento, não é uma doença que está sendo muito discutida aí na gestão. Eu vejo que agora que Huntington criou, né, assim, de uns anos para cá, que ela criou uma visibilidade maior, né, então, eu acredito que tem muitas neurologistas, geneticistas, né, que às vezes tem, até familiar, né, que tem essa proposta, né, vamos colocar o Huntington no teste do pezinho, mas eu particularmente acho que ainda tem que demorar um pouco mais
para criar uma maior consciência e também trabalhar com algum tipo, né? Chega algum tipo de medicamento que dá uma segurada, né? Tá? Então, falei da questão do limite, estou falando essa questão assim do teste, né? E aí também vem assim, a questão do aconselhamento genético, né? Como é difícil você ter o aconselhamento genético, né? Que ainda a gente está capengando, agora que vocês dizem, foi um trabalho muito forte nosso aqui da Secretaria Municipal de Saúde, que a gente conseguiu contratar um geneticista, né? E você vê, dentro dessa grande capital de 12 milhões de pessoas, tem um geneticista, né? Tá? Que a gente foi um trabalho nosso mesmo, assim, de arregaçar a manga, né? Vamos tá pedindo apoio daqui, apoio dali, então foi contratado um geneticista, né? Que vai trabalhar com aconselhamento genético, mas para quem já está desenvolvendo a doença, né? Para conversar com a família. Então, tá? E uma outra coisa também, né? Essa questão, né, traz a questão da irritabilidade, que é forte, né? Uma outra questão que também não é discutida é a questão porque na anemia falciforme a gente tem o priaprismo, né? Que é a ereção do pênis, né? E aqui também, né, por causa da questão da circulação, a questão da questão da hemácias, né, que vão tudo canalizando lá para as vias mais fortes, né, na questão da circulação, e a gente tem uma ereção involuntária, né, que ainda também não é discutida, ela é verdadeira, né, nós tivemos casos que pessoas quase foram presos por causa dessa questão, né, tá? Então também não traz essa parte, né, que é uma parte física, orgânica, né, e ainda também uma parte escondida. Então, quando a gente chama vocês para estar conversando com a gente, para a gente, assim, é uma coisa muito boa, porque a gente tem a oportunidade de estar conversando, estar falando, né, quem sabe essa live ela pode ser reproduzida em outros canais, né, em outros momentos, né, mas, assim, que vai registrando essa dor, e na mesma hora que a dor, ressignificando, né, a doença, não é isso, né? Tá trazendo este momento que ela é cruel, mas você também tem que trazer esse olhar diferente, né? Esse olhar de conversa, esse olhar da conscientização, não é isso, nesse olhar do lazer, né? Tá? Acho que a gente está nesse caminho, né, Simone e Amanda, né? Eu vejo assim, né? É isso, né, gente, né? Depois vocês comentam mais um pouco, parece que a Sandra também levantou a mão, né? Quer falar também um pouco, né, Sandra? Sandra, só um minutinho. Como nós somos num grupo pequeno, nós estamos pedindo para colocar no chat, mas como o grupo nosso aqui não está, nós estamos com 30 pessoas agora, quem gostaria também de fazer alguma pergunta, levanta a mão, né? Dá tempo da gente conversar um pouco com a plateia, né? Certo? Dona Rita, a Amanda e a Simone querem comentar as palavras do seu Marcos e da Dona Vita, e aí em seguida eu vou ler uma questão que está no chat. Sim. E a gente continua. Elas estão ouvindo? Simone, Amanda? Tá, estão ouvindo. Sim. Vocês querem... Sandra, depois da fala dela, a Alexandra levantou a mão, tá? Tem uma pergunta também no chat. Tá. Quer fazer a pergunta? Quer comentar, Amanda? Emendar com a pergunta? Eu acho que pode fazer a pergunta, porque aí vai dando mais tempo para o pessoal participar, né? Eu tinha lido a do Seixi, agora eu vou ler a do Luiz. O Luiz colocou: muito bom ouvir das nossas convidadas as suas experiências no contato com o paciente, familiares de Huntington. Evidenciam que é um processo de aceitação e de luta de todos os envolvidos e, por isso, demanda um trabalho amplo por parte do profissional de psicologia, assim como a importância de ter esse profissional em equipe de cuidados. O Luiz comenta esses aspectos, né, da importância, a Dona Vita também falou das carências, né,
do quantas outras questões que são polêmicas, que são conflitos diários, né? Então, fazer o teste, não fazer o teste, fazer com que o seu familiar aceite o diagnóstico, fazer com que você consiga ser um cuidador eficiente, né? E que saiba cuidar corretamente e, ao mesmo tempo, respeitando os seus limites como pessoa, né? Eu vou tomar a liberdade, né, de comentar uma coisa que funcionava bem aqui comigo. Tem uma questão que a gente nota, né, Vita, nos casos que nós já tanto compartilhamos, conhecemos, né, de que as pessoas, elas potencializam, às vezes, a doença, né, de Huntington potencializa algumas questões comportamentais. Então, uma pessoa que tem tendências a ser mais autoritária, ou ser mais ansiosa. Então, a doença vai enfatizando, vai potencializando essa uma característica de comportamento. Sim, é verdade. E as irmãs da Vita, a minha irmã, tinha uma ansiedade galopante, queria tudo para ontem, queria fazer a qualquer custo. A Amanda atendeu muito a minha irmã, sabia disso, o dia dela acabava meio-dia, ela queria que tudo acontecesse até o meio-dia, para depois não existir mais nada. Então, ela queria adiantar tudo, comida, remédio, banho, tudo o que acontecesse era para acontecer até meio-dia, porque era tudo para ontem e era difícil de lidar. Então, essas estratégias, assim, a gente vai descobrindo, vai caminhando, né? E vai despertando. Então, assim, acho que como tem estágios diferentes e formas diferentes de perceber nas pessoas, né? Elas se encontram em estágios diferentes, a gente vai tendo que também driblar e achar situações e condições que façam com que a pessoa fique mais tranquila, fique mais calma, te escute. E é difícil, né? Porque muitas vezes você também está estressada, você está correndo, você está desgastada, você não tem mais criatividade para pensar em nada, né? A primeira coisa que você quer pensar é: meu Deus, de novo essa pergunta, a mesma pergunta? Poxa, mas eu já expliquei. E aí tem que falar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, muitas vezes o atendimento psicológico vai ter estratégias que permitem, né, ajudar o paciente, e outras vezes não. O lúdico, né, como a Simone falou, a própria Amanda, ela foi deixando de fazer aquele atendimento convencional com estratégias que ela usava para cuidar mais do ocupacional, né, Amanda, com a minha irmã. E então eu tenho essas duas situações comigo, né? Teve dias que eu respondi a mesma pergunta mais de 50 vezes. É, teve dia que a Amanda não fez um tratamento convencional, chegou lá e foi ajudar a fazer um joguinho, a pensar numa coisa. E teve inúmeras situações no dia a dia aqui de casa que a gente, por meio de situações que a gente buscava descontrair, tirá-la da rotina dela, fazia com que ela relaxasse, respirasse e conseguisse aproveitar mais. Então, dar uma volta, colocá-la no carro, colocar a música que ela gostava de ouvir, botar um clipe na TV que ela gostava de assistir, um show que ela gostava de assistir, brincar, dançar, tirar ela da rotina. Quando eu tirava ela da rotina dela, do remédio, disso, daquilo, ela conseguia respirar, parecia outra pessoa, porque ela ia se entregando um pouco para aquela situação, né? Tinha dias também que não funcionava nada disso, e a gente se desesperava e arrancava cabelo. Então, são duas situações. Comenta, Amanda, um pouquinho de como você mudou, né, as estratégias lá para as fases diferentes que ela se encontrou, né? Sim. Eu acho que ela chegou num estágio Amanda, só um diferente. minutinho, Sandra, que a Alexandra levantou a mão. Não seria bom a Alexandra fazer a pergunta, que de repente encaixa tudo no bate-papo. Pode fazer, Alessandra. Alexandra?
Alexandre, abre o microfone, vê se não está fechado seu microfone. Eu acho que então melhor continuar, deve estar com algum problema, né? Vamos continuar. Então, eu acho que é um atendimento que é diferente, né? Então, ali, mais no início, né, tem uma questão de que às vezes dá para ir fazendo uma coisa mais verbal e tudo mais, mas conforme a doença vai progredindo, a gente vai utilizando de outras estratégias, que é inclusive essa questão do lúdico, né? A gente trazendo outras ferramentas. Então, eu lembro que a gente tentou resgatar muito memórias, fazer atividades diferentes. Então, às vezes eu levava jogos para a gente jogar junto, e a gente ir traçando estratégias e objetivos ali com lúdico mesmo, né, com outras ferramentas, porque a terapia tradicional a gente vai pensando muito naquela coisa que está muito pautada no verbal. Mas, quando a gente fala dessa questão mais neurológica e tudo mais, conforme vai avançando, a gente precisa usar de outros recursos ali para ir trazendo aquela pessoa, né, para a gente ali, para a gente conseguindo trabalhar. Então, acho que vai muito no que a Simone falou, de ir trabalhando com coisas lúdicas mesmo, com coisas mais pautadas no comportamento em si. Eu acho que é isso. Alexandra, pode falar? Boa noite. Eu estava mencionando aqui que o organizador desativou o microfone, eu não estava conseguindo aqui, tá? Boa noite a todos. Bom, eu tenho família com Hunt, então... E o seguinte, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Vamos agradecer, graças a Deus, estamos aqui nessa live maravilhosa. E assim, o que tem me lembrado de estar ouvindo as pessoas aqui, eu sempre creio na cura. Eu sou cristã, tenho muita fé, eu acredito muito na cura, nem que vai demorar um pouco, né? Mas eu creio que essa cura vai chegar, como a tia Pita mesmo mencionou, AIDS, câncer, que era pavorosa essas doenças, né? E eu tenho assim, uns relatos, quando eu falo com Deus, né? Teve 2 situações, teve até mais situações, mas eu não vou relatar muito, não vai ficar muito extenso. Então, teve algumas pessoas em quem eu orei, e eu cheguei a falar para Deus, né? Falar, se eu não estiver vendo a resposta daquela oração, não tem sentido. Então, teve um caso no UPA, que eu vendo lanche, né? E eu acho que Deus só me coloca em hospitais, que geralmente eu só vou em hospitais vender. E teve uma situação no UPA que eu não estava conseguindo vender lá. E eu falei com Deus, Senhor, o que eu faço aqui? De repente, eu comecei a louvar naquele UPA. Peguei meu celular e fui louvando. E é um lugar pesado, onde tem muitas pessoas com dores, né? Tá bom, aí passou um segundo momento, eu estava dentro de uma lan house, um senhor testemunhou para mim, a senhora passou louvando, a senhora acredita que eu saí e foi embora, porque eu estava com problema de arritmia e eu fui curado ali. Então, isso me deixou muito alegre, que eu vi que Deus me usou ali para ele sair daquele lugar. Ele falou, não senti mais nada, foi só a senhora passar louvando. E eu nem sabia, se ele não viesse me falar, foi uma situação de coincidência, eu não ia saber dessa resposta de Deus, né? E teve um outro caso na igreja ultimamente também, que o pastor pediu oração para nós, de uma moça, e eu nem conhecia a moça. Então, eu entrei no grupo para participar também da oração para a moça. E foi um diagnóstico muito rápido, que ela estava com leucemia, não tenho certeza. E aí a gente foi orando, e aí eu falando da igreja que a moça está curada. Então, eu acho que isso vai acrescentando a fé. Eu tenho muita fé que a cura vai chegar em nome de Jesus para essa doença também, como já chegou para várias. E a minha pergunta agora, em relação a isso, é sobre as pesquisas. Tem algum avanço nas pesquisas? Tira a meia, tá chegando ruim. Não leva, não é forte. Você tem que chegar e descansar o pé assim, senão vai descansar bem. Vou pedir a todos que deixem os microfones desligados para não causar ruído na fala. Amanda, você quer comentar? Amanda, Simone? Quer comentar, Simone? Eu acho que do que eu sei, assim,
a gente ainda não tem nenhuma perspectiva, assim, de uma cura efetivamente, né? E aí eu não tenho acompanhado, assim, do ponto de vista médico, que tem que ser, né, o que tem surgido e tudo mais, para poder trazer aqui para vocês. Né? Eu acompanho mais a parte psicológica mesmo. Uhum. E até a Sandra também compartilhou, né? Que são poucas as pesquisas que fazem também dos profissionais da psicologia. Mas a Alexandra falou uma coisa interessante, que o pessoal da Unifesp pesquisa muito a relação da fé com a ciência, com a saúde, né? Que é a fé da nossa crença, né? Independente da nossa religiosidade. Mas o quanto também isso mobiliza os nossos órgãos internos, né? E claro, né? O importante, eu acho que tudo, quando a gente acredita, a gente faz um movimento de aprender, né, de pegando um pouquinho do que o Marcos trouxe, de encarar, de respeitar o tempo, assim, né? Cada um tem um tempo, né? Mas às vezes as famílias não conseguem mesmo encarar essa realidade, porque é difícil. Tem uma... Ai, gente, a minha menopausa me deixa assim, com problema de memória. E aí, mas tem, acho que a Ana Quintana Arantes, Ana Cláudia, uma médica que trabalha muito com cuidados paliativos, ela fala da questão da finitude, né? A única certeza que a gente... E eu aprendi isso trabalhando no hospital como enfermeira. A única certeza que a gente tem da vida, da qualquer vida, né? É o fim. E como a gente ocidental, porque eu nasci aqui, eu sou descendência asiática, mas eu sou brasileira, temos dificuldade de falar sobre a nossa finitude e a gente tem dificuldade para viver, porque a gente vive a expectativa, né? Então, eu acho que tem isso também, né? Que bom que a gente está aqui podendo falar, podendo se reunir, né? E trazer também... Olha lá, a Luana trouxe alguma coisa. Luana é minha amiga, gente. E aí, mas podendo falar sobre essa doença que ainda está sendo estudada, que a gente ainda, enquanto profissional da saúde, né, Amanda? A gente vai lidando também conforme a demanda vai chegando, conforme a característica, e aí conforme a característica de cada família, né? É um processo também, é um engatinhar, né? É um engatinhar, é o se equilibrar e cair, mas tentar ter o apoio de novo, igual uma criança que chega no mundo. É um processo, assim, de ir e tentando, mas ir se ajudando, né? Porque as famílias, que eu percebo, estão aí, tentando se ajudar ao máximo, né? Então, eu acho que isso é importante também. Acho que tem um tabu, né, assim, da morte, da doença também, né, porque às vezes a doença traz essa questão da proximidade com a morte, né, então acaba sendo mais difícil para as pessoas lidarem, e de fato aqui no Ocidente mais ainda, né, eu acho que tem culturas que têm uma forma de lidar melhor com isso do que a gente. E eu acho que até vai uma questão de que é um pouquinho maior, né? Então tem a questão de política também, para a gente poder disseminar mais conhecimento sobre isso, para as pessoas conhecerem mais disso, coisas que escapam também somente aquela família e tudo mais, mas é toda uma outra questão também, que precisa ser mais disseminado esse conhecimento do que é, né? Para a gente poder lidar melhor com essas coisas, de uma maneira geral. Tem uma pergunta aqui do Seixi. Paciente e o cuidador, há um sofrimento intenso para ambos. Então, principalmente daqueles cuidadores que acompanham a evolução da doença, sem poder fazer nada para melhorar essa situação e sem perspectiva de cura, de como tratar desses momentos e como tratar desses momentos de angústia. Eu incluo aí aquele, né, que, por exemplo, você passa 20 anos cuidando de um paciente, de um familiar,
e de um pai, né, de uma mãe, e sabe que você pode ter em seguida. Você pode ser o próximo. Né? Isso é uma angústia constante. Sim, né? Acabar se vendo muitas vezes, né? Você está cuidando de alguém que você está vendo o que pode ali ser o seu futuro, né? Que você pode ter aquele grau de dependência das outras pessoas e tudo mais, né? Então, acho que acaba sendo muito difícil. Acho que tem algumas coisas, né? Uma coisa é aquela questão da gente aprender a viver um dia de cada vez e trabalhar muito essa questão da aceitação, né? No sentido de que não é se resignar, não é a gente concordar com o que está acontecendo, mas é a gente entender que a gente não tem tanto controle sobre isso e que a gente vai lidar com as ferramentas que a gente tem para viver a melhor vida que a gente pode, né? Então, enquanto a gente está vivendo, o que a gente pode fazer de bom, né? Enquanto a gente está aqui, o que eu posso fazer para que essa vida faça sentido para mim, né? Independentemente do que pode vir a acontecer lá no futuro, né? Mas aqui agora, como que eu gostaria de estar vivendo a minha vida, né? Se eu morresse hoje, como que eu gostaria que fosse esse dia? Então, a gente pensar muito nesse aqui e agora, e se a coisa estiver difícil demais, procurar por ajuda profissional, né? Que eu acho que tem coisas também que nos escapam ali. Então, se está muito difícil, a gente pode procurar por ajuda profissional para lidar com isso. Não sei se a Simone concorda. Eu concordo super, porque tenho medo do morrer, do sofrer, do sofrimento do morrer, né? De acompanhar um familiar e ver o sofrimento desse familiar e o que você falou do espelho, mas que também tem que a gente não sabe o nosso fim. Né? Por mais que seja uma questão genética, a gente não tem e isso eu acho que isso é o mais angustiante do ser humano, né? Eu não sei, então assim, como eu não sei qual que é o meu fim, quando eu era criança eu falava isso muito para minha mãe, eu falava assim, mãe, eu quero morrer primeiro que você. Daí, com 9 anos, assim, a minha mãe falava assim, Deus que me livre, essa não é a ordem natural das coisas. Quando a minha mãe faleceu, eu pensei que eu fosse de fato morrer. Porque é uma dor, assim, não sei, mas a minha mãe era uma pessoa muito religiosa e quando eu falava isso, ela falava assim, como que é? Deus faz tudo no tempo certo. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha uma filha, a minha filha tinha 2 anos. E aí eu ficava assim, ó, Helena me viu chorando, ela falou assim, deita aqui, mamãe, eu cuido de você. E eu, Jesus amado, vou para terapia, porque uma criança de 2 anos vai cuidar de mim? Então é um pouco disso que a Amanda falou, né? Quando a angústia já não dá mais conta, quando a dor já não dá mais conta, quando eu não tenho mais resposta, mas eu quero estar viva ali, mas eu não sei mais como, eu preciso de uma ajuda profissional para me acolher, para acolher a minha dor, para me dar colo, para eu poder chorar, para eu poder gritar, para eu ter o espaço para fazer isso, né, com pessoas preparadas. E esses profissionais vão se preparar com outros profissionais, né, Amanda? Porque a gente também, às vezes, sofre pela dor, né, da relação. Então, a gente também busca ajuda de alguém que está mais preparado que a gente, e assim vai. Mas a angústia maior é essa, eu não sei o meu fim, então como que eu escolho viver? Sim. Vou ler a questão da Josi, ela registrou aqui no chat, depois eu passo a palavra para o senhor Marcos, que ele levantou a mão, tá? Então, a Josi perguntou assim, sei que há condições diferentes de um paciente para outro, mas geralmente há fases progressivas do sintoma psiquiátrico no decorrer dessa doença, ou em momentos, há fases progressivas do sintoma psiquiátrico no decorrer dessa doença, ou em um momento se tranquiliza. Como são os sintomas gerais finais da doença? Eu acho que, assim, né,
esse diagnóstico do TDAH, ó, fugiu totalmente, da doença de Huntington. Ele vem acompanhado de algumas coisas, né? Então, tem as modificações motoras, tem as cognitivas e tem a questão psiquiátrica, né? Que pode vir acompanhado de uma ansiedade, por exemplo, pode vir acompanhado de uma depressão, pode vir acompanhado de uma irritabilidade, que foi uma coisa que a gente citou bastante aqui, e que essas coisas, elas vão se apresentando ali ao longo do quadro da pessoa. Às vezes, essa questão mais psiquiátrica, ela surge antes, que é uma coisa que a gente vê muito nessas doenças degenerativas, que elas vão surgindo antes do aparecimento de outros sintomas, né? Então, a pessoa, ela vai mudando um pouquinho o comportamento dela, vai ficando mais deprimida, mais ansiosa e tudo mais, isso vai aparecendo ali já como um primeiro sinalzinho ali da doença. Não sei se responde. Eu vou colocar aqui alguns comentários do chat que são interessantes, né? A Luana Vilar coloca assim: Ana Cláudia falará no primeiro livro sobre quem cuida de quem cuida, vale a pena ler. A Daiane comenta assim: eu estou vendo um filme passar, já passei por todas essas fases, sendo cuidadora da pessoa com Huntington, e o mais difícil foi manter minha saúde mental e, ao mesmo tempo, ser o ponto de apoio do meu esposo, que tinha TDAH. Com certeza, o apoio da família e ter um psicólogo faz toda a diferença, pelo menos para mim. Hoje eu vejo que foi essencial. A Daiane ainda complementa: eu acho que no primeiro momento que temos o diagnóstico, o primeiro pensamento é a cura, e conforme o tempo passa, eu acredito que a fé é muito importante, até mesmo para a aceitação. Então, uma coisa comum, né, de todo mundo, de ficar buscando cura para tudo, e depois a gente vai arrumando os paliativos no meio do caminho, né, para conviver de forma amistosa, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Seu Marcos, o senhor está por aí? O senhor tinha levantado a mão? Sim, estou por aqui. Eu também gostaria de comentar essa questão que, às vezes, o familiar do paciente, ele fica mais desesperado do que o paciente que está ali, que está doente, né? A pessoa que sabe que vai morrer com aquela doença. E, mais uma vez, o familiar consegue deixar o paciente pior do que ele está. De tanto desespero, de tanta agonia, de querer encontrar um medicamento, encontrar uma cura, encontrar uma salvação, e acaba deixando o paciente numa situação mais difícil, né? Às vezes não só o paciente, como toda a família, né? Uma outra questão que eu gostaria de falar aqui, uma experiência que eu presenciei, é a questão da notícia que a pessoa tem ADH, tá? Quando a pessoa ela faz o teste genético, que ela passa no médico, a forma como isso é dada. Tá? Eu conheci uma pessoa que ela recebeu a notícia simplesmente assim: você tem a doença de Huntington, não tem cura e não tem o que fazer. Dessa forma, tá? A pessoa, naquele momento, ela entrou em estado de choque e nunca mais saiu, até que faleceu. Tá? Nada foi possível tirar a pessoa daquela situação. Simplesmente ele passou a ser quase vegetativo. Ele só ficava na cama, ele dormia 18 horas ou mais por dia, ele levantava, quando ele tomava um banho, ele tomava aquele banho rápido, comia rápido e voltava para a cama. Então, ele ficou nessa situação, não conversava com ninguém, não falava, não tinha iniciativa nenhuma. Quer dizer, foi assim, foi como na hora que ele recebeu a notícia, bateu, naquele exato segundo, ele entrou em choque e por aí ficou. Então, essa é uma questão que tem que ser levada em consciente pelos profissionais, né? Eu não sei, todos nós que temos acesso
a esses médicos, né, neurologistas, precisamos também levar essa informação para eles, né, que sei que muitos médicos defendem que a informação tem que ser clara para o paciente, mas a notícia tem que ser dada de uma forma mais humana, eu penso. É isso, então. Muito Isso é obrigado. super importante, né? Eu acho que tem um jeito da gente comunicar más notícias, né? E tem Exato. pesquisas, inclusive, nisso, que dão um direcionamento de como que a gente comunica más notícias, mas muitas vezes nem todo profissional aí tá preparado para lidar com isso, né? Exato. E porque tem uma questão do ego, né? Do juramento de salvar vidas e não salvar vidas, né? E de não ter o tato, o cuidado. É uma responsabilidade do cuidado com o salvar, com continuar salvando vidas, mas que não tem um preparo. Né? É bem delicado mesmo, é muitíssimo delicado, né? E cada vez mais importante falar também, né? Com jeitinho. A Vita, acho que quer complementar. Então, essa questão de fazer o teste genético indiscriminadamente, nós tivemos, acho que por volta de 98, por aí, né, uma família inteira fez o teste genético a pedido de um geneticista, e aí foram entregue um por um, né? Então, abria, olha, você tem, você não tem. Isso foi uma coisa, assim, terrível, né? Terrível, 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 né? Porque foi um desespero familiar. Como lidar com tanta gente, né? Com tanto, e, assim, pessoas que estavam saudáveis ainda, né? Não tinha nem imaginava que poderia desenvolver a doença. E uma outra questão, a gente, assim, tem famílias que nos procuram, e o que elas estão passando, né? Elas estão vendo que seu filho está com sintomas, então está lá um jovem adulto de X anos, ou ainda, às vezes também é jovem mesmo, de 17, né? E não está sabendo lidar com essa situação, o que fazer, né? A pessoa às vezes está agressiva, está com um comportamento diferente, né? Mas não tem coragem de trazer esse filho, né, para um acompanhamento médico, né? Aí, se você puder falar alguma coisa a respeito, né? Eu sei que é difícil, é difícil, né? Tem até casos que a gente tem, assim, a mãe da pessoa está com a doença, né? Então, a filha casou, tem agora filhos pequenininhos, né? E como precaver se a criança vai ter ou não, vai desenvolver ou não a doença, né? Se a própria mãe ainda nem sabe se ela vai desenvolver. Essa questão dessa cadeia, né? Acho que aí tem muito de lidar com a incerteza, né? Uhum. Né? Que eu acho que a gente tem muita intolerância à incerteza, e aí isso deixa a gente muito ansioso, porque a gente quer controlar as coisas, quer controlar o futuro e tudo mais. Mas, né, se a pessoa ela não tem certeza do que vai acontecer, né, nesse caso, né, ela tá ali, mãe, ela não sabe nem se ela vai desenvolver, muito menos se o filho dela vai desenvolver. A gente cai de novo naquela coisa de viver o agora. Que vida que eu tô vivendo agora? Eu vou viver em função do que pode ou não acontecer, né? Ou eu vou viver em função do que eu quero para minha vida agora, do que faz sentido para mim agora. E aí eu gosto de uma frase assim que fala assim, né? O amanhã cuida de si mesmo. Então, para algumas coisas a gente até planeja, né? A gente tem coisas que dá para planejar, né? De repente, sei lá, quero entrar num curso ano que vem e aí eu vou guardar meu dinheirinho ali para entrar no curso. Mas tem coisas que a gente conta com a imprevisibilidade da vida, que é isso, né? A gente não sabe se vai ficar doente ou não amanhã. Então, a gente vai deixar que o amanhã cuide de si mesmo. Se isso se apresentar para a gente, aí a gente vê o que faz, aí a gente corre do que é necessário, do que não é. Porque pode ser, inclusive, que isso nunca se apresente, e aí a gente fica sofrendo em função daquilo que não aconteceu, ou se acontece, a gente sofre duas vezes. Porque a gente fica sofrendo antes, pelo que poderia ter acontecido, e aí quando acontece de fato, tem um sofrimento natural daquela coisa, né? Assim, a busca, sabe, assim, como que a gente pode se proteger ou prolongar o tempo, né? Uhum. Ou para realmente ela não manifestar, tá? Mas a gente não tem, né, ainda, né, vamos, por exemplo, pensar,
o autismo, né, ele já tem, assim, um bom trabalho com o autista através de alimentação, né? O canabidiol, ele já ajuda para a doença de Huntington, né, em fase média, né, de desenvolvimento, né, uma fase, assim, média, né? Intermediária, obrigada. E, então, assim, eles estão buscando bastante esse questionamento, né, buscando a forma de desacelerar o processo, né? A gente teve a Aninha estava perguntando da pesquisa, Alexandra, né? A pesquisa com células-tronco de dente de leite está provando que o pessoal que tomou as células, né, eles estagnaram, né, não evoluíram, né? Tá? Mas ainda está em fase de pesquisa, ainda não terminou, né? Pode ser que se der certo, que coisa boa, né? Tá? Mas também está vendo o seguinte, né? Depende da repetição da rantintina, que vai, que essa célula, ela vai ajudar realmente a estagnar do ponto que a pessoa entrou, né? Tá? Então, mas ainda é uma incógnita, não está uma coisa fechada, né? Pesquisas que estão saindo aí fora, né, também tá indo para esse caminho, né, estagnar a doença, né, ou uma cura, né, uma cura mesmo, ou umas que você para com sua doença, mas depois seu filho pode ter, né, tá? Então, é uma série de vertentes que tem aí, que a gente está só na expectativa, a gente não tem nada a dizer, né, olha isso, né? É isso, né? Trabalhar, como você falou, viveu agora, né? Viveu agora. Mas a gente buscar, eu acho que a gente tem que buscar bastante, a gente, dentro das pesquisas, independente de ser pesquisa clínica, né, dentro da nutrição, né, a fisioterapia, vocês, enquanto psicólogo, né, assim, cada vez mais pesquisando, cada um na sua área, né, você mudou esse comportamento porque fez isso, né, tá? Não é isso, né, tá? E esse comportamento, às vezes, ajuda bastante na qualidade de vida, né, talvez a gente pense, talvez até ajuda na não progressão rápida, né, porque a pessoa está vivendo bem, né, está se sentindo bem, né, tá? Então, a gente também acredita nessa parte. Ai, gente, então é isso, né? Então, a gente quer soluções mágicas, não tem, mas a gente gostaria. Existem, Vita, só para complementar a sua fala, existem aí muitas pesquisas, algumas pesquisas testando medicamentos que inibem, né, o avanço da rantintina, né? E tentam inibir, né, ou estagnar, esses são os objetivos, né, variantes de cada pesquisa. Alguns trabalham com medicamentos, outras pesquisas clínicas também são um pouco mais invasivas, que incluem implantação, né, numa região do cérebro, mas nenhuma delas ainda tem, ainda carecem de mais estágios, né, de pesquisa, para consolidação dos dados, ou para ampliação da amostra de pessoas envolvidas, ou também para atender outros critérios, né, de estágios mais avançados das pesquisas. Vita, eu queria voltar a um assunto que eu acho que é importante para esse viés da ressignificação, né, da doença e do diagnóstico. Sandra, tem uma pergunta no chat que é bem interessante, que é para elas mesmo, né? Assim, é do tema, né? Paula Aldovani, qual a melhor idade para compartilhar mais abertamente para o filho que ele pode ou não ser herdeiro da DH? Qual a melhor idade, né? Tá? Aí depois você fala da questão da ressignificação, né? Posso começar, Amanda? Olha, eu acho que primeiro, como que eu lido, né? Eu, enquanto adulto responsável, como que eu lido com este diagnóstico e se eu
recebi esse diagnóstico, né? Mas também tem uma questão que vem no que a Amanda falou das incertezas, né? Como que essa, não sei qual é a idade, né, de amadurecimento, mas como que a conversa sobre saúde é conversado dentro do âmbito familiar? Como que falar sobre saúde, falar sobre doenças, né? Como que isso é tratado? Se é tratado com naturalidade, né? Se a gente fala sobre o cuidar de si, né? Se é comum a gente falar sobre, olha, quais são os alimentos que são ideais para a gente se nutrir. Se a gente conversa sobre saúde no geral, Uhum. como que é isso e como que eu sinto que acontece comigo, se eu estou preparada e como que eu sinto o outro ser humano, né? Se ele tem maturidade para receber, se ele vai, se é uma certeza, se eu vou fazer o teste, e aí eu tenho um resultado para eu dizer, né? Se eu acho que daí para eu conversar, eu preciso de certezas e preciso saber como que ele vai lidar e como que eu vou lidar. Né? É muito, não sei, eu acho que é um controle que a gente deseja ter, que foi o que a Amanda trouxe, e que é uma ilusão da gente querer controlar as coisas, assim, né? Nesse sentido. 13 anos. Ou se Ela deixa acontecer colocou alguma primeiro, né? coisa, ela colocou aí que ele tem 13 anos, é uma idade, assim, de vida, né? Adolescência, ele está no início da adolescência. O cuidar de alguém, acho que ela colocou alguma coisa que eles cuidam, né? O cuidar de alguém não significa que eu vou desenvolver. Ele está aprendendo a cuidar, né? Sam fez assim. Mas eu sei cuidar de mim também? Como que eu ensino? Né? Acho que tem cuidados e observações, né? E orientações. Acho que cada núcleo familiar tem uma dinâmica, né? Então é importante olhar para si, olhar para o outro, olhar para a família e buscar orientações, né? Sim, falar isso agora, o acompanhamento é fundamental, né? Porque não tem uma idade cravada, né? Do tipo, chegou em tal idade, a gente comunica, né? Eu acho que tem um pouco da dinâmica de como as coisas funcionam, né? Se já tem algum familiar e ele já sabe mais ou menos, né? Da existência da doença. Acho que tem uma série de coisas aí, mais do que cravar uma idade, né? Do tipo, chegou com 15 anos, então eu falo. Não, tem toda uma dinâmica que a gente precisa olhar, entender em que momento que esse adolescente está, para lidar com isso, entender também, né, se é um adolescente, por exemplo, né, que é ansioso, e a gente traz esse elemento agora, como que ele vai lidar com isso, sendo que isso não é uma certeza na vida dele. Então, tem uma questão aí que a gente precisa olhar para a dinâmica, como que está acontecendo ali, para a gente decidir em que momento a gente insere esse assunto ou não. Amanda e Simone, né? Assim, a gente orientando, né? Orientar as pessoas que buscam conhecimento. Lembra que a gente, logo no início, nós falamos de conhecimento, né? Então, na medida que você vai conhecendo dentro da literatura, dentro o que é a doença de Huntington, né? Tá, isso também vai te facilitando essa conversa. Tá? Acho que assim, essa questão do conhecimento aí é importante. Talvez não estimular tanto, né? Para a pessoa ir buscar, mas trazer essa conversa, tá? Algum livro, algum texto, né? Uma informação aqui, outra colar, né? Eu até vejo assim, nas aulas de biologia, né, nessa fase que ela colocou 13 anos, nas aulas de biologia, poderia estar tratando desses assuntos. Eu me lembro que foi também por volta de 2018, por aí, um grupo de estudantes de terceiro, aí vamos falar de colegial, que hoje eu já não sei mais qual o nome que dá, né? Tá do colegial, né? Ensino médio. Eles fizeram um trabalho, o pessoal de biologia, sobre a doença de Huntington, né? No colégio público, né? Fizeram um trabalho sobre... Então, esse também é importante, né? Talvez nós
das organizações teria que estimular, né, os estudantes também já jovens começar a pensar nas possibilidades de fazer os trabalhos, né? É importante e tem que ter um cuidado, né? Porque eu acho que eu, enquanto aluna de psicologia, lá atrás, eu me identificava com todos os transtornos que eu vi no curso de psicologia. E aí, assim, é verdade isso, porque, né, Amanda, veja aí, né? Mas aí, assim, e aí com os adolescentes, tem adolescentes dessa geração atual, assim, de fazer uma introdução, né, para eles também, mesmo que tenha o familiar, porque a gente vai se identificando com tudo, se a gente já conviveu, e aí pode ser proveitoso, sim, se eu fazer... tem que ter uma introdução cuidadosa, igual dar a notícia, né, igual quando recebe o exame. Precisa de um cuidado por conta do público, por conta de quem vai fazer o trabalho, que eu acho que o conhecimento sempre é importante, mas precisa ter essa cautela. Na faculdade, a introdução dos professores gente, todo mundo acha que tem alguma coisa aqui. Tem características, né? Então, a gente saía da sala de aula, mas... E a indicação era, façam terapia, hein? Né? Então, eu acho que é importante, mas precisa. Acho que com adolescente, com seres humanos, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não sabe qual é a história de cada um e o que cada um tem de repertório emocional para dar conta. Ô, Simone. Do que aprende, do que lê, né? Simone, Oi, Marcos. Uma questão, né? Mas se a pessoa não tem sintomas, você acha que vale a pena entrar nessa questão? Porque, de repente, você vai despertar uma situação que vai gerar realmente um problema. Se a pessoa não tem sintoma, mas para que você vai falar disso? Então, mas aí cada caso é um caso, né? Às vezes é só uma curiosidade. Não é que a gente não precisa ter sintomas, a gente pode se identificar mesmo. Então, pode gerar alguma questão aí, né? Por isso que é o cuidado de como abordar, da introdução, de que é uma área da biologia, uma área de estudo, né? É um estudo genético, né? Então, quando eu fiz o ensino médio, que era, né? Eu estudei a síndrome de Down, que é um estudo do cromossomo tal lá, né? Então, e teve uma introdução. Então tem que ir com, não sei, tem os cuidados, né, que a gente precisa tomar para cada ser humano. Acho que cuidar da qualidade da informação também, né, que eu acho que é muito importante, e do volume de informações, porque às vezes a gente se informa demais, e isso também gera ansiedade, porque é isso, né, aconteceu uma coisinha mínima, sei lá, né, na parte motora, e aí eu já acho que eu posso estar com Huntington. E aí eu pode vou gerar lá no muita Google, ansiedade. né, vai Amanda? lá no Dr. Google, e isso tudo gera uma ansiedade. Então, tem que ter um equilíbrio, né, entre o volume de informações que são necessários para que eu perceba quando isso está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, para mim não ficar super ansiosa, especialista super naquele tema, a ponto de ficar super ansioso com aquilo, né, e tudo mais. Dona Vita, a Daiane acho que tem uma contribuição. Quer falar, Daiane? Eu vou ler aqui o comentário dela. A Daiane comentou, a minha filha acompanhou o processo do pai quando ele faleceu. Ela tinha 8 anos, hoje ela tem 15, e desde o início eu me preocupei em prepará-la para aceitar e também para a morte. Para a morte mesmo. Eu achava que sozinha eu não ia conseguir transmitir para ela com naturalidade, então eu coloquei ela no atendimento com a psicóloga e mantive até hoje. E hoje a psicóloga dela me ajuda, inclusive, nas questões de educação
dela mesma. Hoje ela me ajuda muito e eu acho essencial mesmo o tratamento. Mas É isso mesmo, eu acho que assim, no aconselhamento genético, a gente luta tanto para ver se o SUS abarca, né, essa parte, porque a gente sabe, né, que as psicólogas têm um papel fundamental, né, no aconselhamento genético, né. Tanto é que a equipe agora da Secretaria da Saúde, ela está meio capenga justamente por isso, né? A gente está com o geneticista, mas a gente ainda não tem a psicóloga junto com ele, né? Faz falta, né? Tá. É isso, né? Então, a Sandra vai falar agora da ressignificação, né, Sandra? Você queria falar um pouco? isso. Tá. Eu acho que é importante nós voltarmos a esse tema inicial e fazermos um fechamento com as meninas nesse sentido. Hoje é muito comum, nós temos duas situações, né? Como a que o senhor Marcos relatou, acho que muitas famílias passam por com essa fuga das pessoas, né? Para varrer tudo para debaixo do tapete ou enfiar a cabeça no buraco e dizer assim, na minha família não tem nada disso, ou se eu não estiver perto, quem sabe não acontece comigo, ou então se eu não falar muito no assunto, quem sabe não chega perto de mim, enfim, tem essa questão mesmo que todo mundo passa, mas eu acho que tem as coisas que também são inevitáveis, seja fazendo teste genético, seja fazendo diagnóstico clínico, seja em algum momento você recebe a notícia, em algum momento você cai no seu colo. Então, acho que vocês, profissionais da área, né, de psicologia, sempre que tiverem oportunidade de falar sobre isso, é fundamental falar de que isso não é um exame de sangue convencional básico que você entrega na mão da pessoa e diz passar bem, né? Quem sabe um dia aparece a cura para isso, né? Não dá para a gente pensar nesse sentido. E é um baque, né, receber um exame desse nas mãos. Mas, como a Vita deu o exemplo de outras doenças, eu tenho um olhar um pouco diferenciado, né? Quantas outras doenças estão aí no entorno da gente e às vezes até levam um familiar antes do Huntington, né? O diabetes, a pressão alta, o câncer, infarto, qualquer outra coisa. As pessoas, como a Simone disse, né? Um dia vão e um dia acabam. E a gente precisa lembrar disso. Então, nós que temos familiares, somos uma família, chamo aqui, né, nós da comunidade Huntington, a gente tem que se reconhecer como possibilidade, né, que Huntington é uma possibilidade para nós, assim como tantas outras doenças que aí existem. Então, acho que falar desse ressignificar é dar esperança para as pessoas e dizer, viva agora, né? Que maneira você pode se reinventar agora, apesar desse teste que caiu na sua mão, apesar desse diagnóstico que caiu na sua mão, ou desse papel dizendo que você pode ter, lá não diz nem quando, nem como, nem quais sintomas você terá. Então, eu tenho mais certezas com outras coisas do que com Huntington ou com esse diagnóstico. Então, o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida? O que eu posso fazer hoje para contribuir para outras pessoas que têm Huntington, por exemplo? Então, na minha cabeça, a minha forma de ressignificar é assim. Exatamente essa. O que eu posso fazer para ajudar outras pessoas, enquanto eu tenho lucidez? Né? Porque senão a gente enlouquece. E precisa dar um rumo, precisa dar utilidade para a vida, precisa dar um outro sentido, um outro olhar. Ressignificar é isso, é buscar outro sentido, né?
para encaminhar essa vida para essa finitude de um jeito mais agradável que seja qual for o grau que acometa a pessoa, né? Mais forte, menos forte, aos 50, aos 30, aos 60, em idades diferentes. Então, assim, seja lá qual for o tempo, o que eu vou poder fazer nesse tempo para melhorar a minha vida e a de outros? Então, a minha forma de ressignificar é essa. Meninas, vocês complementem aí essa minha fala. Eu posso ler um trecho de uma música? Por favor. Que é Maior, que é do Danny Black e do Milton Nascimento. Uhum. É linda. Começa assim: eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. A Sandra me emociona, né? Essa música me emociona. E é um exercício diário a gente se fazer viver da melhor maneira que a gente pode, né? Eu acho que tem uma coisa que tem uma fala de uma adolescente de 16 anos que ela falava assim para mim: eu acho que eu não quero crescer, porque eu já sei que quando eu me tornar uma jovem adulta, porque eu ainda estou na adolescência, eu vou ter que acordar cedo para trabalhar, e eu vou com meu celular, com a mochila nas costas, pegar o metrô, descer, trabalhar, almoçar, voltar, ir para a faculdade e dormir. E os adultos não contemplam mais o pôr do sol, eles não contemplam mais o canto dos pássaros. Eu quero continuar fazendo isso. Então, acho que o que eu contemplo enquanto eu tenho vida? Sabe, assim, né? Eu acho que é difícil ressignificar quando, às vezes, a gente só pensa no morrer. E é um exercício fazer ter um outro olhar. Verdade. Né? Obrigada, viu? Obrigada, Sandra. Obrigada, São Marcos, Dona Vita, Amanda. Podem contar comigo sempre que precisarem. Foi um presente na minha quinta. Amanda? Acho que é um pouco disso, né? Assim, desestigmatizar um pouco todas essas coisas, né? E não deixar com que a possibilidade da doença seja toda a tua vida, né? Que você se concentre e viva por e para isso, né? Mas essa ideia de que a gente vá vivendo, e caso alguma coisa se apresente para a gente vai lidando com isso conforme for acontecendo, né? Acho que é bem essa ideia. E obrigada pelo convite, foi muito bom estar com vocês aqui. Bom, a gente que agradece da casa. Antes de encerrar, eu vou passar a palavra para o seu Marcos, para a dona Vita, para também fazer um fechamento e encerramento, mas quero dizer às duas que há um convite sempre para retornar em outras situações, em outras circunstâncias, e um convite também para compor o comitê da Casa Brasileira União Huntington. Se vocês quiserem participar do comitê científico, será uma grande alegria. E em outros momentos, outras oportunidades, a gente vai sempre falar do trabalho de vocês e poder compartilhar aqui na casa. Eu vou passar a palavra para o seu Marcos, depois para a dona Vita. Ok, Simone e Amanda, vocês estão me ouvindo, né? Tá. Então, primeiramente, agradecer as duas, né, por essa conversa tão bacana que nós tivemos aqui. Com certeza, trouxe muita informação para todos nós, e gostaria de convidá-las para se aproximar da gente, tá? Serão bem-vindas aqui à casa, da forma que vocês puderem contribuir com a gente, e nós pudermos contribuir com vocês também. Possivelmente, em algum momento, apareça alguma pessoa
no consultório de vocês sobre assunto de Huntington, e a parte do assunto psicológico, que é de vocês podem também trazer para a gente. Sei que tem muitas pessoas com necessidades diversas, né? Sempre a gente pode ajudar de alguma forma, tá? Então, muitíssimo obrigado a todos, e passo a palavra para a dona Vita. Amanda e Simone, né, gratidão por estarem aqui conosco, né? Eu entendo que ressignificar a vida, né, é também lembrar do que passamos, né, na nossa história, na história de vida familiar, na história individual e na história pública. Por isso que eu trouxe a questão do movimento da AIDS, trouxe a questão do câncer, né? Então, é um ressignificado também, né? Pensar como eles lutaram, como eles saíram daquela situação, que é o nosso caminho também de sair, né? Essa é a nossa busca, esse grande movimento que a gente faz, né? Para a gente sair, né? Uma hora essa doença vai sucumbir, né? Como a Alexandra falou, Deus está aí e vai nos ajudar, certo, né? Então, eu entendo também desta forma, né? E a casa está aberta para vocês, tá? Vamos nos aproximar. E também, como o senhor Marco diz, a gente, às vezes, tem muita procura, né, de atendimento, né? Tá? Então, a gente precisamos de conversar como que vocês estão acolhendo, né, se trabalha, a forma que trabalha, né? Mas isso já é uma reunião mais administrativa, né? Esse atendimento online, o pessoal procura bastante, né? Isso, atendimento online procura bastante, né? Então, a gente tem que agradecer, né? Tá? E contamos com vocês em uma próxima oportunidade, né? Que seja no mês de janeiro, fevereiro, né? Qualquer mês, tá certo? Dona Vita, Oi. eu vou também aí fazer uso de uma música como a Simone gosta, Sim. que eu acho que faz parte desse processo também para ressignificar, né? É olhar um dia de cada vez, é olhar para trás, mas olhar para frente também, um dia de cada vez, como é que você pode mudar. E nesse sentido tem uma música que diz assim, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. E aí, amanhã de novo, e de novo, e de novo. Então, eu acho que é isso. A gente tem que tentar sempre de novo e diferente, insistir, enquanto não temos outras alternativas, vamos criar as nossas, né? Menina, muito obrigada de coração. É um prazer tê-las conosco e vamos sempre divulgar esse material. Nós vamos colocar lá no canal do YouTube da casa e vamos divulgar e marcar vocês também para que vocês possam divulgar esse material e pensar que em outras oportunidades, em outros seminários que a gente venha organizar, mesmo que não seja virtual, presencial, que vocês possam participar, né? Foi um prazer recebê-las, foi ótimo ouvi-las, muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Eu vou ver se a Liane está aí. noite. A Liane, ela está aí. A Liane? Oi. Canta um pouquinho para a gente aí, por favor. Eu vou cantar uma recomendação que fala sobre a partida, né? Muitas vezes tem casos que as pessoas não aguentam e somem. E essa música fala sobre isso, que elas vão. Tá, então É de Babi de Oliveira. Não, ela vai cantar. Cantando. Não, está cantando. A aparelhagem está complicada. Levando o que sonhei, ai, só
se vais levar tu, porque não levas tão bem essa saudade tanto que tu me deixas bem. Se vais levar porque não levas também essa saudade tão tua que tu me deixas É muito linda, né, Daiane? É pena que assim não sai tão nítido tua voz, né? Mas é linda, né? Nossa, coisa linda. Né? Essa moça cantar Ave Maria é uma coisa assim fabulosa. Certinho, né? Então, gente, encerramos, tá? Obrigada por tudo, por todos, né? Tá? E a gente encontra em outro momento, tá? Tchau para Tchau, vocês. beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. 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 Gravação, hein? Encerra, Cid. Pode encerrar.